9h20. Incêndios florestais, enchentes repentinas acabaram atingindo a Austrália, né? E isso em algumas regiões bem diferentes, só que com o mesmo fator em comum, que é o calor extremo. Patrícia Costa está aqui com a gente para analisar esse assunto todo. Isso tudo é uma marca aí do aquecimento global, do clima mais aquecido que a gente está acompanhando, Patrícia? Pois é, Nonato, eu trouxe no início da semana os incêndios florestais que bateram recorde na Austrália, onde a temperatura chegou a 50 graus, né? E quando a gente tem mais aquecimento ali no país, a atmosfera fica mais quente. Cerca de 1 grau a mais na atmosfera representa 7% a mais de umidade. Isso faz com que a seca, né, fique mais prolongada, a vegetação resseque e provoque aí os incêndios florestais. E por outro lado, também traz enchentes, porque a chuva é muito forte, ela vem de uma vez e provoca situações como essa, olha só. Os carros foram arrastados ali no litoral da Austrália e levados para o mar. Choveu em 7 horas, 170 milímetros de chuva. Foi a pior enchente que aconteceu ali no país dos últimos 70 anos. E isso é um reflexo do aquecimento do planeta, aqueles eventos extremos do clima que a gente fala aqui sempre quando a gente fala sobre as mudanças climáticas, né? Por um lado, uma região, o oeste ali da Austrália, tem sofrido com os incêndios florestais, estão em situação de emergência e, por outro, a alerta também emergência por causa da crise climática provocada pelas enchentes. Você vê aí os estragos, ainda não se sabe se há feridos, pessoas desaparecidas. Esse temporal foi na tarde de ontem, então agora o estado todo, o país todo está em situação de emergência, por um lado, por uma seca prolongada e do outro, enchentes. E esses episódios, esse contraste que existe no país é justamente por causa do aquecimento global. E é isso que vai acontecer, esses extremos cada vez mais frequentes e situações que trazem perdas econômicas e de vidas, né? Imagens assustadoras, né? Porque é um cenário que é o que você disse, completamente diferente de onde a gente observa seca e incêndio. Você tem carros boiando, como está acompanhando a gente por imagens, está observando nesse momento, né? Olha, a gente vê ônibus, trailers arrastados, né? Foram levados para o mar, porque esse local onde aconteceu esse temporal foi no litoral, né, da Austrália. O calor, esse calor mais intenso tem acontecido no interior do país. Então, foram muitos estragos, 170 milímetros, para você ter uma ideia. Chove aqui, mais ou menos aqui em São Paulo, cerca de 60. Então, a gente está falando aí de 7 horas, chovendo 170 milímetros de chuva. Nossa. O pior temporal desde os últimos 70 anos no país. Infelizmente, a gente vai trazer esses recordes se a gente continuar aquecendo o planeta com os gases do efeito estufa. Mais frequentes, é isso. É isso. Patrícia, obrigado, hein? Obrigada, gente. Bom fim de semana. Sai de férias, então dá até daqui 15 dias. Boas férias para você. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.